Olá, meu nome é Valdir Ferreira, desenvolvedor de sistemas. Começando mais uma videoaula aqui. Essa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de banco de dados criado com o Visual Studio. Por que eu resolvi fazer essa videoaula? O objetivo dela é criar um projeto de banco de dados, criar tabelas e demonstração de organização e padronização com projetos de banco de dados. Porque às vezes tem algumas empresas, no caso, que o que acontece? Acaba se perdendo scripts de banco de dados, procedures e tabelas e acaba ficando somente a que foram criadas no banco. Então, usando essa padronização e organização, utilizando um projeto de banco de dados com o Visual Studio, você garante, pelo menos, que, digamos assim, que você não vai perder as suas tabelas que você já criou, os seus scripts que você já criou, e você vai saber também quem alterou esses scripts, né, e qual foi as alterações. É claro, para isso você vai ter que ter um repositório, o GitHub ou então o TFS ou outro da sua preferência, certo? As vantagens de você usar isso é o que? A padronização do código, a padronização de onde vai ficar as tabelas, a padronização de, digamos, de quem alterou, se acontecer alguma coisa de errado, organização do fonte e manter em um único lugar as tabelas, procedures e scripts. E o bacana é que você pode centralizar também, eu não coloquei aqui, mas você pode centralizar a publicação do seu banco de dados. Não necessariamente você vai ter que ir lá e executar um comando, digamos, para criar uma coluna nova no banco. É o que a gente também vai demonstrar nessa videoaula. E sem mais delongas, vamos ao fonte, certo? Deixa eu abrir meu Visual Studio aqui. Para essa videoaula a gente vai usar o Visual Studio 2017 Community. Também se você tiver alguma versão antiga, a anterior dele também pode usar, não tem problema, mas você já pode baixar o 2017 versão Community, que é de graça para estudo. E também estou usando o meu SQL 2014 Express. O SQL, na verdade, é somente para consultar, para a gente ver que a tabela e o banco foi criado da forma que a gente planejou no nosso banco de dados, certo? A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui no arquivo, né? Novo projeto. E a gente vai criar um projeto de banco de dados. Ó, SQL Server, certo? Selecione aqui a opção SQL Server e depois SQL Server Database Project, certo? Eu vou escolher um lugar aqui da minha preferência para salvar esse projeto. Vai ser o meu local C aqui, projeto de banco. Lembrando que toda videoaula eu deixo toda videoaula eu deixo o link, né, do projeto que a gente criou em aula. O projeto que a gente criou em aula, o link para você baixar o projeto, né? Para você conseguir. Pronto. Para você, no caso, baixar o projeto, ver como é que eu fiz. A ideia é que você faça do zero também, que aí você vai aprender como realmente funciona. Mas o legal também, se você tiver alguma dúvida, se você quiser ver também, às vezes, o fonte, você pode ir pelo repositório lá, pelo GitHub. E no meu GitHub também tem outros projetos também que foi feito em videoaula também. Caso você precise, você pode baixar também por lá, certo? Está inicializando o projeto aqui. Ó, iniciou o projeto. O projeto geralmente vazio, ele é assim. O nosso objetivo é a gente criar duas tabelas, uma relacionada com a outra, e depois a gente criar uma coluna e publicar, certo? A gente vai criar duas tabelas, publicar essas duas tabelas, ver no banco o que aconteceu, certo? Como é que elas foram criadas, e depois a gente vai criar uma nova coluna também, certo? Então vamos lá. Pode ser que ficou um pouco confuso da forma que eu falei, mas eu acredito que vendo, né, como eu vou criar, vocês vão entender, certo? Ó, vem aqui em adicionar, certo? Ó, clicou com o botão direito aqui, adicionar, né? Que é ADD, o meu tá em português, no seu se estiver em inglês vai estar ADD. Eu tenho que trocar isso na verdade. E aqui você tem, ó, tudo que você pode criar no seu projeto do banco de dados. E legal assim, no meu caso, eu gosto bastante de utilizar
o TFS, né? Mas no seu caso você pode usar qualquer um outro repositório. É bacana que você vai ter o controle do fonte, quem alterou, quem criou e essas coisas que facilita bastante manutenção e caso ocorra algum problema. Então vamos criar a tabela. Pode ver que tem várias coisas que você pode criar, function, start procedure, scripts, certo? Views. Nós no nosso caso nós vamos criar somente tabela nesse projeto. Cliquei com o botão aqui, cliquei na tabela. Opa. A tabela, eu vou chamar a minha tabela de usuário. Vou criar uma tabela de usuário. Usuário. Vou dar um adicionar. A nossa tabela, ela apareceu aqui. Eu acho até um pouco mais simples para criar dessa forma, porque ó, se você ver, ó, ele já aparece algumas coisas aqui pra gente, ó, ele já meio que cria algumas coisas da tabela pra gente aqui, ó, tá vendo? Ó? Você pode, se você é fã, né, dos scripts, você pode criar aqui a coluna, nada impede que você venha aqui, ó, e faça o seguinte, nome, certo? Usuário. Opa, aí, deixa eu ver. Varchar 255 e isso nada impede, ó, que ele vai aparecer aqui em cima. E ele é null, tá vendo? Ele pode aceitar nulo. No nosso caso, vamos deixar tudo como not null, certo? Vou colocar aqui o maiúsculo. Foi? Não foi. Opa, acho que está ao contrário. Isso. Pronto. No meu caso, eu vou deixar ela como not null. Se você selecionar aqui, ó, not null, ó, já aparece aqui embaixo no fonte, certo? E agora eu vou demonstrar como cria aqui, ó. Digamos, eu vou colocar aqui, ativo. O usuário está ativo. E vou colocar aqui byte, né? E ele não pode ser nulo também. Essas vai ser as nossas propriedades da coluna da tabela usuário. Porém, agora a gente vai criar uma outra tabela que vamos relacionar com essa tabela de usuário, que seria usuários e dados dos usuários, certo? Se você caso queira manter essa tabela, alguns tipos de informação, algum tipo de informação do usuário separado da tabela de usuário. Então, vamos lá de novo, adicionar tabela. E aí vou colocar aqui dados do usuário, certo? E adicionar também. O dados do usuário, ela vai ter uma coluna que se chama ID usuário, ID. Eu vou tirar o primeiro key, porque ela não vai ser primeiro key, ela vai ser uma foreign key da minha tabela usuário, certo? Vou colocar aqui endereço do usuário, colocar varchar, vou colocar aqui de 255 endereço do usuário e vou colocar aqui a idade dele. Idade só, não precisa idade do usuário. E vai ser int. Também vai ser not null. Tudo not null, certo? Porém, essa tabela aqui de dados do usuário, ela vai ter que ter uma referência, vai ter que fazer ela vai ter que ter um foreign key da tabela de usuários para a gente saber qual usuários, né? Qual os dados do nosso usuário. Como é que a gente faz o foreign key por aqui? A gente vem aqui, ó, clica com o botão direito, add foreign key, certo? Vai aparecer aqui, ó. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar, ó, ele já montou o comando para você. Então você vai copiar aqui a sua coluna que vai aqui. Vai colocar a sua coluna da tabela, né, ID, e aqui a tabela referência. Qual é a tabela referência que a gente vai utilizar a coluna? A tabela de usuários. Usuário. E a coluna que a gente vai utilizar é a coluna ID da tabela. Eu estou colocando exatamente igual está aqui, ó, tá vendo? Ó? Tabela usuário e a coluna ID, certo? Aí eu vou mudar aqui, ó. Pronto, ele já virou a foreign key dessa tabela. Deixa eu ver se tem alguma dados do usuário. Deixa eu ver do que ele está reclamando aqui. Não sei por que ele reclamou aqui. Não era para ele reclamar. Deixa eu salvar aqui
e vou compilar o projeto para ver se ele compila. Ó. A ideia é que toda vez quando você der check-in no projeto, que ele esteja compilando, para que você garanta que não tem nenhum erro no seu fonte. Ó, ó que bacana, deu um erro aqui, ó. Vamos ver por que ele deu erro. Not null, tal, reference, foreign key, ID, deixa eu ver por quê. ID, tá certo, não está errado. Deixa eu copiar aqui, porque pode ser que o ID... Não, o ID também não está errado, não. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esses caras aqui, ó. Eu vou tirar isso e vou tirar isso aqui também. Opa. E vou arrancar isso. Como é um exemplo, eu não vou utilizar esses caras. Vou deixar dessa forma. Valdir, nome usuário, vírgula, pronto. Deixei mais simples a tabela, só o comando simples de create. Certo? Agora nós vamos na nossa tabela, pronto, acabou o erro. É porque ele criou algumas coisas, até não é errado, que ele criou algumas coisas de index, tal, constraints, tal. Eu achei até um comando bacana que ele cria, mas para essa videoaula eu achei melhor tirar, certo? Vamos deixar da forma aqui que está. E aí aqui ó, você pode até renomear ó, também para deixar mais bonitinho, né? Pronto, certo. Então quer dizer, criamos duas tabelas, a tabela usuário e a tabela dados do usuário, que tem a foreign key do ID do usuário, para a gente saber qual a relação do usuário com os dados do usuário, para ficar fácil. Então, claro, na tabela usuário, sempre que a gente criar uma tabela usuário, os dados do usuário vai ter o mesmo ID da tabela usuário, e assim fica mais fácil a gente achar ele, certo? Agora, como é que a gente faz para gerar, ó, quer ver? Ó, aqui está o meu banco de dados. Vou conectar aqui no meu banco de dados local da minha máquina, certo? E aí aqui tá meus bancos, ó. Todos os meus bancos que eu já criei para aulas, para etc, certo? E o que eu vou fazer? Eu quero criar essas minhas tabelas num banco de dados. Eu quero criar um banco de dados. Como é que você pode fazer isso? Você vem aqui com o botão direito e vai compilar. Primeiro compilar o fonte para ver se o fonte está perfeito. Beleza, está perfeito. Então clica com o botão direito e publish. Você vai publicar. Para você publicar, você vai ter que referenciar o banco. Edit, aqui, ó, clique em editar. Isso. E aí, no meu caso, eu já tenho o meu banco conectado. Mas o que você pode fazer? Eu vou tirar esse banco aqui, certo? E vou conectar em um banco, no meu banco de dados, no meu SQL. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no meu SQL aqui, ó. Pego o nome do meu banco, certo? Coloco aqui. User SA, padrão. E vou utilizar autenticação... autenticação com senha, né, minha definida. E a minha database vai se chamar database aula, certo? Ok. E gerar script. Ele vai gerar algumas coisas, alguns comandos, digamos, padrão, né, que o Visual Studio gera para a geração da base de dados e para a geração também das duas tabelas com foreign key, certo? Esse é o objetivo, gerar essas duas tabelas certinhas no banco. É legal porque fica tudo padronizado aqui, né? Ó, fica tudo pronto. É claro, você pode separar por pasta da forma que você achar melhor e mais organizado, né? Está conectado. Ele montou alguns comandos aqui, que são uns comandos do SQL para criar base, definir base, para ajustar algumas coisas do database, certo? E depois ele vai criar as nossas tabelas, ó. Ele vai gerar o comando já, ó. Tá vendo? E aí vai alterar aqui, criando a constraint foreign key na tabela de dados de usuário e vai seguir a vida, certo? Para a gente criar isso no banco, certo? Ó, o banco está aqui. Opa! O banco está aqui, né? Deixa eu atualizar aqui, ó. Não tem nada no banco. Ele vai criar aqui no banco, certo? Então vamos executar. Ó. F5 ou aqui. Create, pronto, update com sucesso, finalizou. E aí agora a gente vai lá no SQL e vê, ó, dá um update aqui, ó. Ele já criou a nossa base de dados aula aqui, ó. E com as nossas duas tabelas, usuário e dados do usuário, ó.
certo? Com a foreign key também da tabela usuário, tudo certinho. Só que agora o que a gente vai fazer? Eu vou demonstrar como você adiciona uma coluna a mais aqui nessa tabela. Como é que você faz isso? Certo? Imagina só que seu banco de dados já está criado, que nem igual do nosso caso, né? Nosso banco de dados já existe já. Só que você precisou de uma coluna a mais nessa tabela. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir nessa tabela, dados usuários, certo? Você vai criar uma coluna aqui. Observação, varchar de 5.000 e ela vai aceitar nulo, certo? Pronto, simples assim. Salvou, vai buildar, né? Sempre compilar o projeto, compilou tudo certinho e aí você vai publicar, ó. Publica o projeto. Aqui ele vai pedir para você referenciar a database, ó. Aqui foi a que a gente tinha colocado, gera o script, aguardar a geração. Pronto, opa, não está gerando ainda. Aguardar até a finalização aí, ó, já gerou o script, certo? Vou fechar aqui, ó, para mostrar o que ele gerou. Ó, ele gerou só um alter table aqui algumas informações básicas, né? Ele sempre gera, deve ser log, algumas coisas assim, né? E aonde ele está gerando, tal, algumas informações do banco de dados aqui, ó, e aqui o comando que ele está adicionando na coluna. É um comando que você faria no banco de dados. Só que o bacana aqui é que você garante que não vai fazer alguma coisa de errado lá no banco de dados, certo? Você pode, digamos, até, sei lá, não sei quantas pessoas tem na sua equipe, ou então, mesmo que tenha pouca, você pode centralizar essas informações no Visual Studio para que sempre quando faça alguma alteração de risco até não ocorra algum problema, porque pelo menos o Visual Studio ele está garantindo que não vai dar nenhum tipo de problema quando você fizer essa execução, certo? É claro, você sempre tem que checar o script, que pode ser que realmente já aconteceu comigo de gerar algumas coisas que não era para ser geradas aqui nesse script do banco de dados. Então, ó, executar, executou, já acabou, pronto. E aí eu vou atualizar aqui a tabela, ó, a coluna já apareceu aqui, certo? Esse era o objetivo dessa videoaula, criar duas tabelas, criar mais uma coluna depois, mostrar a publicação. Publicação é muito simples, mas o bacana é o que? O bacana é você ter isso centralizado no repositório, para que você saiba quem alterou, quem criou as coisas, e caso você precise desses scripts de novo para ser criada uma nova base de dados, é só você vir aqui, né, clicar com o botão direito, gerar publish, né? Só que o gerar publish, o correto é você, digamos assim, quando você for criar para um outro banco, é legal você definir o banco que você quer gerar esse publish, que nem ó, publish. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar o quê? Qual banco você quer gerar esse publish? Então, no caso, imagina só, você coloca a URL aqui a string de conexão do servidor do seu cliente, né? E gera no banco dele. Pronto. Acabou, simples assim. Se der algum problema de alguma tabela danificar, o banco danificar, é claro, você tem que ter um backup. Mas se você quiser recriar a base do zero, você vai ter todos os scripts, todas as tabelas, tudo que você precisa aqui. É claro, eu demonstrei somente tabelas. Agora você tem que criar procedures, criar scripts e fazer o seu teste na sua máquina também, que você vai ver que vai funcionar da mesma forma que funcionou para mim. Certo, pessoal? É isso, na verdade, que eu queria passar nessa videoaula. Eu agradeço a todos aí que acompanharam aí esse vídeo aí. Logo virão mais vídeos novos no canal. Se você gostou daquele joinha lá, se você não é inscrito no canal, se inscreve, que isso incentiva muito que eu continue com o canal, fazendo algumas videoaulas também. E caso você tenha dúvida, ou então você tenha uma necessidade de alguma coisa, pede aí nos vídeos, nos comentários, que conforme for gravando, assim, eu vejo, né, algumas coisas que nem tem um inscrito do canal que solicitou a criação de uma aplicação com um banco de dados diferente. Já estou estudando para criar isso para ele numa videoaula, certo, pessoal? Obrigado a todos que assistiram. Tchau, tchau. Valeu, fui.